A tensão que envolve a chegada do novo regulamento técnico da Fórmula 1 para a temporada de 2026 atingiu um novo patamar de intensidade na última quarta-feira, dia 25 de fevereiro, quando figuras de peso do automobilismo decidiram quebrar o silêncio sobre as constantes reclamações que cercam o futuro da categoria máxima. O piloto Antônio Félix da Costa, conhecido por sua franqueza e vasta experiência em monopostos elétricos e de combustão, não poupou palavras ao rebater os críticos que afirmam que a nova era técnica será o fim do DNA de velocidade que conhecemos. No dia 25, ele foi enfático ao declarar que aqueles que não estão satisfeitos com os rumos tecnológicos da Federação Internacional de Automobilismo deveriam simplesmente ficar em casa. Essa postura agressiva reflete um racha claro no paddock que estamos observando neste início de temporada de 2026. Enquanto alguns puristas choram a perda de complexidade de certos componentes térmicos, Da Costa e outros defensores da mudança argumentam que o desafio de pilotar um carro que exige uma gestão de energia tão extrema é o que define um piloto de elite moderno. Precisamos entender que o regulamento que entra em vigor agora foca em uma distribuição de potência de 50% vinda do motor de combustão interna e 50% vinda do sistema elétrico. Isso muda completamente a dinâmica de aproximação nas curvas e a forma como o setor 3 de qualquer circuito será abordado. Daqui a pouco, eu vou detalhar como a telemetria da McLaren está provando que esses novos carros são ainda mais difíceis de guiar do que os modelos anteriores. Mas antes, é fundamental analisar o peso político dessa fala de Félix da Costa proferida há 2 dias. Ele tocou em uma ferida aberta. A Fórmula 1 sempre foi sobre adaptação. Quando saímos dos motores V de 10 para os V de 8, ou quando os híbridos chegaram em 2014, o choro foi o mesmo. O que estamos vendo agora é a transição para combustíveis 100% sustentáveis e uma eletrificação massiva. Se o piloto não consegue lidar com a regeneração de energia no momento da frenagem sem perder o ponto de tangência da curva, talvez ele realmente não pertença a este grid renovado de 2026. A análise técnica da McLaren, divulgada também na última quarta-feira, corrobora essa visão de que o desafio máximo continua intacto. A equipe de Woking, que conta com a dupla formada por Lando Norris e Oscar Piastri, minimizou as críticas de que os carros se tornariam lentos ou excessivamente dependentes de sistemas automáticos. Para os engenheiros da McLaren, a Fórmula 1 de 2026 exige uma ginástica mental do piloto que nunca foi vista antes. O ajuste das asas móveis ativas, que agora fazem parte tanto da asa traseira quanto da dianteira para equilibrar o arrasto aerodinâmico, significa que o piloto precisa estar em constante sintonia com o comportamento do fluxo de ar sobre o assoalho. Se o sistema falha em transitar do modo de baixo arrasto para o modo de alta sustentação em uma fração de segundo antes de entrar em uma curva de alta velocidade, o resultado é uma perda catastrófica de pressão aerodinâmica. Isso não é um carro fácil de dirigir. É um protótipo tecnológico que exige reflexos sobre-humanos. A McLaren deixou claro há 2 dias que o nível de exigência física pode ter diminuído ligeiramente devido às velocidades de reta um pouco menores, mas a exigência cognitiva disparou. Lando Norris e Oscar Piastri têm passado horas intermináveis no simulador para dominar a arte de economizar energia sem entregar a posição para o adversário que vem atrás com o DRS ativado. E por falar em disputa de pista, a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton parece ter encontrado um caminho interessante na gestão térmica das baterias, algo que pode colocar a escuderia italiana em vantagem já neste próximo fim de semana. Enquanto as equipes discutem o regulamento, o comando da categoria olha para o lado comercial e humano com igual atenção. Stefano Domenicali, o diretor executivo da Fórmula 1, trouxe à tona na última quarta-feira uma reflexão profunda sobre o papel de Lewis Hamilton e Fernando Alonso. No dia 25, Domenicali descreveu ambos como ativos insubstituíveis para o esporte. Mesmo com a transição para 2026, ver Lewis Hamilton vestindo o macacão vermelho da Ferrari e Fernando Alonso liderando o projeto da Aston Martin com o motor Honda é algo que mantém o interesse global em níveis sem precedentes.
No entanto, o tom de Domenicali não foi apenas de celebração. Ele projetou as futuras aposentadorias desses ícones. Há 2 dias, ficou claro que a categoria já prepara o terreno para quando Lewis Hamilton decidir pendurar o capacete, possivelmente encerrando sua carreira na equipe de Maranello. O impacto de Hamilton na Ferrari não é apenas técnico, mas cultural. Ele trouxe consigo uma mentalidade de precisão que Charles Leclerc está absorvendo rapidamente. Já Fernando Alonso na Aston Martin ao lado de Lance Stroll continua sendo o mestre da leitura de corrida. Domenicali sabe que a saída desses 2 nomes deixará um vácuo imenso, mas ele aposta na nova geração. Ele mencionou a importância de nomes como Andrea Kimi Antonelli na Mercedes e Gabriel Bortoleto na Audi para manter a chama acesa. Mas será que um jovem estreante consegue carregar o peso de substituir um heptacampeão mundial? Essa é a pergunta que ecoa pelo paddock e que começaremos a responder conforme as luzes se apagarem no domingo. Mas se você acha que o clima no paddock é de pura camaradagem e respeito entre veteranos, você está muito enganado. O ambiente ferveu na última quarta-feira quando Christian Horner resolveu abrir o jogo sobre sua relação atual com Toto Wolff. Em uma revelação bombástica feita há 2 dias, Horner não mediu palavras e descreveu uma troca de mensagens recente com o chefe da Mercedes como algo que revela o lado mais obscuro da rivalidade política na Fórmula 1. Christian Horner chamou seu rival de verdadeiro babaca ao comentar sobre as discussões de bastidores que ocorreram logo após a reestruturação da Red Bull Racing. Com a saída de nomes importantes e a chegada de Isaac Hadjar para correr ao lado de Max Verstappen, a Mercedes tentou se aproveitar da instabilidade interna da equipe austríaca. Horner revelou que as mensagens trocadas no dia 25 foram carregadas de sarcasmo e hostilidade. Essa guerra psicológica entre os 2 principais chefes de equipe da última década não é apenas entretenimento para os fãs. Ela dita o ritmo das decisões técnicas e políticas da Federação Internacional de Automobilismo. Toto Wolff, agora gerenciando George Russell, e o prodígio Andrea Kimi Antonelli, parece determinado a desestabilizar o império da Red Bull Ford antes mesmo que a primeira unidade de potência de 2026 mostre seu verdadeiro potencial em condições de corrida. A animosidade é tão grande que as reuniões da associação de equipes tornaram-se campos de batalha onde cada vírgula do regulamento é contestada. Essa briga de egos entre Horner e Wolff é apenas a ponta do iceberg de uma reconfiguração completa do grid. Olhando para a lista oficial de 2026, percebemos como o jogo de cadeiras foi agressivo. Na Red Bull Racing, Max Verstappen agora tem o jovem Isaac Hadjar como companheiro, uma aposta de risco para manter a hegemonia. Na Mercedes, George Russell assume o papel de líder veterano ao lado de Andrea Kimi Antonelli, que carrega nos ombros a pressão de ser o novo Lewis Hamilton. A Ferrari, como já mencionamos, formou uma das duplas mais mediáticas da história com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Na Williams, a chegada de Carlos Sainz para correr ao lado de Alexander Albon transforma a equipe de Grove em uma força real no pelotão intermediário. A Alpine optou pela continuidade de Pierre Gasly, mas trouxe o talento de Franco Colapinto para oxigenar o time. A Haas F1 Team agora conta com a experiência de Esteban Ocon e a juventude de Oliver Bearman. Mas as maiores curiosidades recaem sobre as novas estruturas. A Audi entra de forma oficial com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, uma dupla que mistura a precisão alemã com o arrojo sul-americano. A Cadillac, fazendo sua estreia, apostou na experiência extrema de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, buscando resultados imediatos para justificar o investimento bilionário. E na Racing Bulls, temos a juventude de Arvid Lindblad ao lado da resiliência de Liam Lawson. Cada um desses pilotos enfrentará desafios específicos com as novas unidades de potência. O motor de combustão interna agora utiliza um sistema de injeção de alta pressão muito mais complexo para garantir que o combustível sintético queime com eficiência máxima.
O fim do sistema MGUH, que recuperava energia do calor dos gases de escape, significa que toda a recuperação elétrica agora depende exclusivamente do MGUK, o sistema que recupera energia cinética nas frenagens. Isso significa que se um piloto como Max Verstappen ou Lewis Hamilton errar a pressão no pedal de freio por apenas 5%, ele deixará de carregar a bateria o suficiente para ter a potência total na reta seguinte. Isso cria um efeito cascata. Menos bateria significa menos velocidade final, o que torna o carro um alvo fácil para um undercut estratégico. Daqui a pouco vou explicar como a Pirelli ajustou os compostos de pneus para lidar com o torque instantâneo desses motores elétricos mais potentes. Mas antes, precisamos voltar ao ponto crucial levantado pela McLaren sobre a dirigibilidade. A equipe de Woking afirmou na última quarta-feira que o desafio de 2026 é o desafio máximo. O que eles querem dizer com isso é que o carro se tornou mais arisco. Sem o MGUH para suavizar a entrega de potência do turbo, o piloto sente um soco de torque quando o motor elétrico entra em ação junto com a turbina. É como se os carros tivessem voltado à era dos motores turbo dos anos 80, mas com a sofisticação eletrônica de 2026. Oscar Piastri comentou há 2 dias que a gestão de pneus se tornou um pesadelo, pois o torque excessivo nas saídas de curva de baixa velocidade tende a superaquecer a superfície dos pneus traseiros em apenas 2 voltas de ataque. Isso forçará os pilotos a serem muito mais conservadores na aceleração, o que vai contra o instinto de qualquer piloto de elite. Aqueles que, como Félix da Costa sugeriu, não gostarem dessa nova dinâmica, terão dificuldades em encontrar lugar em um grid tão competitivo. A questão comercial levantada por Stefano Domenicali também não pode ser ignorada. No dia 25 de fevereiro, ele destacou que a Fórmula 1 vive um momento de transição de audiência. Com a saída iminente de figuras como Alonso e Hamilton nos próximos anos, a categoria precisa de novos heróis. Gabriel Bortoleto na Audi representa uma esperança gigantesca para o mercado brasileiro, que há anos não tinha um piloto titular com chances reais de desenvolvimento em uma equipe de fábrica. A Audi não entrou na categoria para brincar. O investimento em Nürburgring é colossal, e a infraestrutura que eles construíram para desenvolver o motor de 2026 é comparável apenas à da Mercedes em Brixworth. Bortoleto tem a chance de moldar o futuro de uma marca alemã dentro do esporte, algo que poucos pilotos na história conseguiram. Se ele conseguir superar Nico Hülkenberg em sua temporada de estreia, sua trajetória será meteórica. Por outro lado, a Cadillac entra no grid com uma filosofia diferente. Ao contratar Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, eles deixaram claro que não querem cometer erros de iniciante. Eles precisam de pilotos que saibam como configurar um carro do zero, que entendam de telemetria profunda e que consigam dar o feedback necessário para os engenheiros americanos que ainda estão aprendendo as nuances da Fórmula 1. Pérez, vindo de anos de pressão na Red Bull, e Bottas, com sua experiência de multicampeão de construtores pela Mercedes, formam a base perfeita. Mas o paddock é um lugar cruel, e a pressão por resultados para a Cadillac será imediata. Qualquer coisa abaixo de um 10º lugar no campeonato de construtores será visto como um fracasso retumbante para o grupo General Motors. Enquanto isso, a guerra de palavras entre Christian Horner e Toto Wolff continua a ecoar nas paredes dos boxes. A revelação de Horner sobre a troca de mensagens na última quarta-feira mostra que a ferida de 2021 ainda não cicatrizou totalmente e que os novos embates técnicos de 2026 servem apenas como lenha para essa fogueira. Wolff está sob imensa pressão para provar que a Mercedes pode vencer sem Hamilton, enquanto Horner precisa provar que a Red Bull Ford pode sobreviver sem a dependência total da tecnologia da Honda. É um jogo de xadrez a 350 km por hora, onde cada movimento político fora da pista se traduz em milésimos de segundo ganhos ou perdidos no traçado. A aerodinâmica ativa é o próximo grande divisor de águas. O sistema que permite que as asas mudem de ângulo durante a volta para reduzir o arrasto nas retas e aumentar a pressão nas curvas é algo que nunca foi testado em tamanha escala na história do automobilismo.
Há 2 dias, surgiram rumores de que algumas equipes estão enfrentando problemas de instabilidade quando a asa dianteira e a traseira não sincronizam perfeitamente. Se o sistema falha e apenas a asa traseira fecha, o carro sofre de um subesterço massivo, tornando impossível contornar qualquer curva de alta. Esse nível de complexidade técnica justifica o que a McLaren disse sobre o desafio máximo. Não se trata apenas de pisar no fundo e virar o volante. Trata-se de gerenciar uma máquina que está em constante mutação aerodinâmica ao longo de uma única volta no circuito. Para o espectador que acompanhará a corrida neste fim de semana, a recomendação é observar atentamente as luzes traseiras dos carros. Elas indicarão quando o sistema de ultrapassagem estiver ativo e quando o carro estiver em modo de recuperação de energia. A estratégia de corrida mudou. O undercut, que antes dependia apenas de pneus novos, agora depende de ter uma bateria carregada para a volta de saída dos boxes. Se o piloto gasta toda a sua energia tentando se defender antes do pit stop, ele ficará vulnerável na volta mais crítica da corrida. É uma camada extra de estratégia que os engenheiros de pista estão tentando decifrar desde a última quarta-feira. O cenário para este fim de semana é de incerteza e muita expectativa. Com as declarações polêmicas de Félix da Costa sobre o regulamento, a defesa técnica da McLaren, as projeções de Domenicali sobre as lendas da categoria e o fogo cruzado entre Horner e Wolff, a Fórmula 1 prova que está mais viva do que nunca em 2026. O grid está pronto, as máquinas estão no limite da tecnologia e a política do paddock continua tão afiada quanto uma asa de fibra de carbono. Acompanhar cada detalhe dessa evolução é o que nos move, e os próximos dias serão decisivos para entendermos quem realmente fez o dever de casa nesta nova era. Se você quer continuar por dentro de cada detalhe técnico, de cada fofoca de paddock e de todas as análises profundas sobre o Campeonato Mundial de 2026, não esqueça de se inscrever no canal Paddock F1 Brasil e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre a categoria máxima do automobilismo mundial.